Bom, vamos lá, vamos começar. Eu me chamo Stephanie Rago, sou professora de maquiagem social, tá? Aqui do projeto. Obrigada, Samara. E eu vou começar agradecendo, né, aos patrocinadores do projeto, porque sem eles, com certeza, a gente não estaria aqui, né? Então, vamos lá. Os patrocinadores são a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Cultura, ICTS em Rio, a Magellan IP, o Metrô Rio e o apoio do Instituto IVEPAR. Então, gente, sem eles não seria possível, né? A gente tá aqui, então muito obrigado a todos os patrocinadores e apoiadores do projeto. Ó, a aula de hoje vai ser de esfumado, tá? Eu trouxe na cor aqui verde pra vocês, talvez já vim exagerando um pouquinho, mas pra combinar com a blusa do projeto, né, gente? Bom, vamos lá, vou começar, tá? Vou começar ensinando a vocês. Eu quero que vocês que tenham alguma dúvida. Calma aí. Vocês que tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários pra mim, tá? Que eu vou tirando a dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigado, Alê. Seja bem-vinda. Então, vamos lá, gente, ó. Essa maquiagem, tipo, eu fiz verde, mas vocês podem estar usando pra qualquer cor que vocês quiserem, tá? Desde as cores mais neutras, as cores mais coloridas, tá? O processo é o mesmo. Então, vou usar aqui com vocês 3 cores. Deixa eu separar aqui as cores. Então, vamos lá, gente, ó. Eu vou começar usando uma palhetinha de corretivos. Essa daqui é bem baratinha, da Ruby Rose. É de corretivo cremoso. E um pincelzinho língua de gato, ó. Eu vou pegar esse corretivo e esse corretivo ele vai me servir de um fixador, tá? Para as sombras, ele vai ajudar essas sombras pigmentarem bastante. Então, eu vou começar aplicando essa sombra, esse corretivo, dando batidinhas. Eu já aproveito ele e dou uma leve acertada aqui, ó, na sobrancelha. Dá pra vocês verem direitinho aí, gente, o que vocês estão achando, ó. E eu vou aplicando. Na minha pálpebra, eu tava com a pele preparada, mas na minha pálpebra, quase não sai, não tinha nada, tá? Então, eu apliquei o corretivo e a pálpebra tava limpa. Agora, eu vou vir com a esponjinha e vou dar batidinhas nesse corretivo pra ele se espalhar e não ficar marcado, tá? Gente, pra quem tá entrando, seja bem-vinda e bem-vindo, tá bom? Ó, aí eu vou virar o outro lado da esponja que tá limpo e vou dar batidinhas aqui, ó, pra não ficar marcado com o corretivo. Seja bem-vinda, Pri. Ó. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar 3 cores. Vocês vão escolher aí 3 cores que vocês tenham de preferência de vocês, da maquiagem que vocês forem fazer. Fica aqui, não dorme não, Rai. E eu vou usar, gente, basicamente 2 pincéis. Vou botar 3 porque a gente quase não usa esse terceiro, mas eu vou botar os 3 aqui. E é eles o ponto-chave para poder fazer o esfumado, tá? Então, ó, são esses 3 aqui. O pincel redondo de esfumar,
tá? Esse meu aqui, ele é de cerdas sintéticas. Se vocês tiverem um pincel de cerdas naturais, é melhor, ele vai esfumar bem melhor, tá? Então, pra fazer essa parte aqui do corretivo, você pode então dar batidinhas com o dedo se você não tiver esponja, tá? Ou um pincel língua de gato, que era o que eu tava usando, mas aí ele vai ficar com as marquinhas das cerdas nele, então é melhor vir com os dedos, tá? Seja bem-vinda, Alice. Ah, minha mãe, Maria, minha mãe. Olha só, eu nem sabia. Um beijo pra todo mundo que tá participando da live, tá? Pra todo mundo que divulgou, tá bom? E então, voltando aqui, como eu estava falando, esse pincel aqui, o pincel redondo de esfumar, ele é um pincel mais gordinho, ele é um pincel maior, tá? E esse daqui é o pincel lápis, ele também é um pincel redondo, só que ele é menor, as cerdas dele são menores, tá vendo? Ele é melhor pra encaixar lá no côncavo, tá? Então vamos lá. Esse aqui, que é o terceiro que eu mostrei, ele é um pincel mais gordinho. Ele é até um pincel de você aplicar corretivos aqui embaixo. Pode ser ele também, tá vendo, Tamires, ó? Pra aplicar o corretivo lá em cima, tá? Eu vou usar ele mais pra me auxiliar. Ele a gente acaba nem usando tanto assim na maquiagem, mas o mais importante são esses dois aqui, tá? Vou botar a mão aqui, vocês tirem print, tá bom? Quem quiser tirar print aí, esses dois. Os dois são pincéis de esfumar, tá? Só que um é menor que o outro. Ó, eu vou começar aplicando uma sombra mais clarinha, que essa sombra vai me ajudar a fazer o degradê das outras sombras que eu vou vir colocar, tá? Então, a sombra mais clara desses verdes aqui que eu usei e que eu vou usar pra fazer esse degradê é essa sombra aqui, tá? Ela é um azul, um verde, aquele verde água, sabe? Então, essa daqui que eu vou usar é a mais clara de todos eles que eu usei. E eu vou começar com um pincel gordinho. Ó, um pincel gordinho, que é o primeiro que eu mostrei pra vocês, tá? Então, vou começar, vou pegar a sombra, ó. Vou carregar o pincel com a sombra. E aí eu vou começar, gente, aplicando aqui no cantinho externo. Ó, lembra sempre de vocês estarem com a esponjinha por perto, porque como a gente colocou corretivo aqui na pálpebra, conforme a gente vai piscando o olho, ela vai marcando, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Se vocês aplicarem a sombra desse jeito, ela vai ficar toda acumulada ali na sua linha. Então, é sempre importante, antes de vocês aplicarem a sombra, vir dando batidinhas com a esponja para tirar toda essa marcação, tá? Pessoal que tá entrando agora, seja bem-vindo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí, tá bom? Ó, então meu pincel tá carregado. Eu vou aplicar no meu cantinho externo, dando leves batidinhas. Agora não é a parte de esfumar, a gente tá fazendo a aplicação, tá? Então, ó, no meu canto externo, eu vou aplicar novamente, dando batidinhas. Até eu achar que tá bom. Achei que tá bom. Agora eu vou vir, ó, tô fazendo bolinhas, tá vendo? Apliquei no final, agora eu vou aplicar no meio, ó. Entre a pálpebra móvel e a pálpebra fixa. Ó. Apliquei. Isso aqui é os pontos que vai ajudar vocês. Sabe quando a gente estava na escola que tinha aquela... A gente estava aprendendo a escrever, que a gente ligava os pontos? É mais ou menos isso, para ficar mais fácil para vocês. Então, ó, botei ali um pouquinho. Agora eu vou botar aqui no início. Só que aqui no início eu já não carrego tanto com sombra, tá? E como eu falei pra vocês, vocês podem estar usando sombras mais claras, tá? Ó, vou limpar o meu pincel e agora eu vou vir esfumando essa cor. Pra esfumar, eu vou vir, ó, vou segurar. Gente, eu tô atropelando tudo, vocês me perdoem que eu tô um pouquinho nervosa, tá?
Eu vou segurar o pincel, ó, no finalzinho dele e vou levando essa sombra lá pra cima, lá pra rente a sobrancelha. A mão de vocês tem que estar bem leve, gente. Quanto mais leve estiver a mão de vocês, melhor vai ficar esse esfumado, tá? Então, vocês vão levando essa sombra lá pra cima, unindo com os pontinhos que vocês fizeram, tá? E aí, se precisar carregar um pouquinho com sombra, vocês carreguem também. Ó. Lembrando que quanto mais leve a mão de vocês estiverem, mais fácil vai se esfumar essas sombras, tá? Sempre levem lá pra rente a sobrancelha. E uma dica bem legal também pra vocês é, quando vocês forem se olhar no espelho, sempre levante o queixo, porque assim vocês conseguem enxergar toda a pálpebra de vocês, tá? Então é muito importante vocês fazerem isso. Ó, carreguei um pouquinho de nada da sombra. E aí eu vou fazendo movimentos circulares, movimentos de vai e vem, segurando no finalzinho do pincel, levando essa sombra pra rente a sobrancelha. Seja bem-vinda, gente. Vocês que estão entrando. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aí, tá bom? E ó, agora sim eu vou vir com aquele pincel, que é o mais gordão, né? E vou vir varrendo, fazendo movimentos circulares também. Isso aqui vai ajudar a sombra aí meio que sumindo, sabe? Então, ó, dando aquela varridinha, bem de leve também. Mas se não tiver ele, não tem problema. Vamos supor que você só tem esses dois pincéis. Você vai limpar esse daqui, limpa na mão, limpa num paninho, num papel toalha e continua lá, esfumando lá a rente a sobrancelha, tá? Até essa sombra se difundir, né? Então vai ficando uma fumacinha, tá vendo? Aqui no finalzinho a gente dá uma varridinha, mas não tem problema ficar esse ponto aqui marcado, porque a gente vai vir com outras sombras também. Pronto. Agora eu vou usar outra sombra, um verde mais vivo, tá? Essa paletinha aqui da Ludurana, ela é bem baratinha, gente, ó. Vou usar esse verde aqui com um pincel menor, tá vendo? Esse pincel, ele vai encaixar perfeitamente lá no côncavo. E pra quem não sabe o que é o côncavo, é essa parte aqui, ó, onde o olho dobra, tá vendo? Essa daqui. Fica entre a pálpebra fixa e a pálpebra móvel, tá bom? Então, ó, vou voltar com a mesma técnica dos pontinhos, tá? Vou começar aplicando aqui no final, ó. Ah, gente, eu tenho uma dica pra vocês, quando vocês quiserem trabalhar com sombras coloridas. No meu caso, eu tô trabalhando, mas eu já tenho, como eu já tenho um costume, então eu acabo até às vezes esquecendo, mas eu vou dar essa dica pra vocês, que é de colocar um pozinho aqui embaixo, tá? Um pó solto, pra caso a sombra caia, ela vai cair nesse pó e depois você vem varrendo, então não vai sujar a sua pele caso você esteja com a pele pronta, tá bom? Sim, ali a live vai ficar salva assim, tá bom? Ó, vou aplicar esse pó aqui embaixo. Pra você que vai trabalhar com sombras com glitter, sombras mais coloridas, aquelas sombras neon também que super cai, né? Então é muito legal vocês fazerem essa técnica, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar. Então, vou aplicar aqui novamente a sombra verde mais tchan aqui no cantinho externo. E eu já vou aplicar ela dando leves batidinhas, ó. Só nessas leves batidinhas ela já vai dando uma esfumada. E aí vou aplicar
lá no meiozinho, aquele mesmo passo da primeira sombra, tá? Ó. Tá vendo? Vou limpar o pincel e já vou vir esfumando com ele mesmo, tá? A diferença, gente, agora é que a gente não vai subir muito com essa sombra pra rente a sobrancelha, tá? Senão a gente vai invadir o espaço da primeira sombra que a gente aplicou. Então, vocês vão dando leves arrastadinhas, movimentos de vai e vem, tá bom? Movimentos circulares. E eu não venho com pontinho aqui na frente, porque como essa sombra já é mais intensa do que a outra, pode ser que ele dê mais profundidade lá pro canto, tá? Então eu só venho com ela até o meio. E com o restinho que fica no pincel eu vou jogando pra frente, tá bom? Gente, se tiverem dúvida, pode perguntar, não fique com vergonha. A sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas que estão aqui e estão com vergonha também. Então vamos lá. Ó. A mão bem leve, pegando no finalzinho do pincel, eu vou trazendo essa sombra pra dentro. Ó. Se sentir necessidade de carregar mais o pincel, deixar essa sombra mais intensa, você pode também estar fazendo isso, tá? Não tem problema. Vou carregar mais o pincel. Ó, tiro o excesso na mão e vou esfumando essa sombra em movimentos de vai e vem, movimentos circulares, levando ela pra dentro. Ó, gente, agora como vocês podem ver, a gente esfumou, mas ela ainda tá um pouquinho marcada no finalzinho dela. É nesse finalzinho que a gente vai esfumar, tá? Beijo, Dudu. Ó, vou limpar aqui o meu pincel, ó, na mão. E vou esfumar no finalzinho, aonde essa sombra já tá sumindo, sabe? É onde a gente vai esfumar ela. Então, vem, ó, com o pincel bem de levinho. Tá dando pra vocês verem direitinho, gente? A imagem tá boa? E aí eu vou vir com movimentos circulares, movimentos de vai e vem, fazendo essa sombra entrar na primeira que a gente aplicou. Se você achar que tá clara, vai colocando cor, tá bom? Vai intensificando mais, mas sempre vai usando os pontinhos, tá? Como referência. Então, eu apliquei ali no canto externo. E vou subindo. Tiro o excesso e vou esfumando. Qualquer dúvida, mais uma vez, gente, coloquem aí nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês. Tá dando pra entender direitinho? Vocês estão achando difícil? O que vocês estão achando? Ó, eu fiz aqui o esfumado e aí eu vou voltar com aquele pincel da primeira sombra que a gente aplicou e vou lá na bordinha dessa segunda sombra e vou esfumando ela, tá? Pra uma cor entrar na outra. Agora, gente, uma dica pra vocês esfumarem esse cantinho. Pra vocês esfumarem, tem que ter muito cuidado pra não sair muito com a sombra, tá? E também não entrar muito com a sombra. Então, a dica eu vou pegar um pouquinho da sombra que a gente usou no cantinho, tá? A segunda sombra.
E no meio dela, né, onde a gente aplicou, tá vendo? A gente não vai mexer. Porque se a gente colocar o pincel ali em cima, a gente vai acabar tirando essa cor que a gente colocou, tá? E vai ficar menos intensa, e não é esse o propósito. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no finalzinho da sombra, tá vendo? Aqui, ó. Onde ela já tá um pouquinho assim esfumada, digamos. E vai vir trazendo, varrendo pra dentro, tá? Sempre pra dentro da sombra. Ou seja, se eu quero esfumar esse cantinho aqui, eu vou trazer ele aqui pra dentro. Só esse movimento, nessa leveza toda, você já sai esfumando sem nem perceber. Ó. E a mesma coisa no finalzinho. Ao invés de eu ficar esfumando aqui pra fora, eu vou trazer aqui o cantinho, ó, pra dentro, pra não ficar tão marcado aqui fora. Mas no meio dele eu não mexo, porque eu quero esse meio intenso. Pronto, segunda cor aplicada. Agora a gente vai aplicar a terceira, que é um tom mais forte, mais escuro. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra quem tá entrando, sejam muito bem-vindos. Aula no tema de esfumado. Tô usando aqui nas cores verdes, mas... nas cores verde. Tô atropelando tudo, gente. Mas vocês podem estar usando na cor que vocês quiserem, tá? E aí eu vou vir agora com essa sombra aqui, ó. Que é um verde mais escuro, ó. E eu vou usar ele também no cantinho. Vou pegar com o mesmo pincel, ó, que a gente aplicou a segunda sombra. Vou carregar esse pincel. E vou aplicar lá no cantinho, ó. Vou intensificar. Vocês estão gostando da live, gente? O que vocês estão achando? Tá dando pra entender? Comenta aí, não fica com vergonha, não. Ó, apliquei ele no cantinho, vou aplicar lá, ó, o pontinho de novo. Tá vendo? Vou limpar o pincel e vou esfumar esse cantinho. Ó, limpei o pincel na mão. Pode ser num papel toalha, num paninho, que vocês tiverem aí, tá? E aí eu vou vir com a mão levemente, fazendo movimentos de vai e vem, levando um pouco essa sombra pra dentro. Perceberam que eu não apliquei mais uma vez o pontinho lá da frente? Porque se eu fizer isso, pode ser que eu escureça muito lá na frente. Se for esse o seu intuito, você pode colocar o pontinho lá e ir unindo, tá? Caso não seja, que é o meu caso aqui, faz só o pontinho do final e o pontinho do meio e vai unindo, tá bom? Ó. Vai levando pra frente o restinho que fica no pincel. Tomando a cor. Quero ver todo mundo fazendo, hein? E bota esse celular pra carregar, hein? Pelo amor de Deus, vamos assistir a live, não vai perder não. Ó, então vamos lá, vamos voltar aqui. A mão bem leve, movimentos de vai e vem, movimentos circulares. Trazendo essa cor pra dentro. E a mesma coisa aqui no final, tá, gente? Ó, vou pegar mais sombra, vou intensificar mais ainda esse final. Quero ele bem mais um pouquinho escuro. Isso aí. Não deixa o celular desligar, não. E aí a mesma coisa eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Vou pegar e vou varrer pra dentro. A mão bem de leve.
leve, tá, gente? Sempre lembrem da mão estar bem leve. Quanto mais leve a mão de vocês estiverem, melhor vai ficar esse esfumado. E mais rápido vai esfumar também. E aqui no finalzinho, ó, a mesma coisa. Pra não deixar, mais uma vez, a sombra marcada lá em cima, ó, tá vendo que ela tá marcada aqui em cima? A gente vai limpar o pincel. E o que vocês podem fazer, gente, é sujar, assim, bem pouco, sabe? Quase nada, o pincel na segunda sombra. Mas é fácil, não é difícil, não. Tentem fazer com cores mais neutras, tá? Pra vocês irem treinando, tá bom? Mas é muito fácil, gente. Então, esse pincel aqui eu já falei, ele é o pincel lápis, tá? Um pincel menorzinho de esfumar, pincel redondo. Tá? Pra quem tá entrando agora, os pincéis que eu tô usando são esses aqui, dá um print aí. Esse pincel aqui é um pincel mais gordinho de esfumar, tá? De cerda. Esse meu aqui são de cerdas... Esse aqui é de cerdas sintéticas e esse de cerdas naturais, tá? Quanto mais naturais as cerdas forem, melhor vai ficar o esfumado de vocês. Mas se não tiverem, não tem problema. Eu tô usando esse e tá tudo de boa, tá tranquilo. Então, olha, recapitulando. Eu sujei bem pouquinho com a segunda sombra que a gente usou, que foi essa aqui. Só trisquei o pincel ali na sombra, tá? Vou até tirar o excesso na mão pra caso tenha carregado muito. Vou vir aqui no finalzinho dessa sombra mais escura que a gente aplicou, tá? E vou esfumar pra fazer essa sombra se difundir também, tá bom? Ó. Eu quero ver todo mundo aí que tá falando que é difícil treinar, tá? Porque não é difícil, só parece. Finalzinho. Como eu falei, vocês podem treinar com sombras mais claras. Depois que vocês pegarem o jeito com as sombras mais claras, aí vocês já vão pra colorida assim, super tranquilo, super de boa. Ó, tá vendo, gente? Eu nem fiz muito esforço e ela já deu uma super esfumada ali no canto. Ali no canto não, lá em cima. E aí, a mesma coisa eu vou fazer com o pincel maior na primeira sombra que a gente usou. Que foi essa aqui, a mais clarinha, tá? Só vou triscar o pincel, não carrega muito o pincel. E vou lá rente a sobrancelha, dar aquela leve esfumada pra fazer o degradê das cores. Aí, ó, aquele pincelzinho que eu falei pra vocês, que é o mais gordinho, o maior, né? Ele que a gente vai usar, ele tá limpo, tá? Pra poder varrer essas sombras e deixar elas mais claras, fazer o esfumado melhor. Porque ele é um pincel maior, então ele acaba esfumando melhor as sombras. Só que se você usar ele pra fazer esses outros degradê, ele vai juntar muito as sombras. Então, por isso que eu prefiro usar esse aqui, tá? Então, ó, aqui vocês conseguem enxergar o degradê de todas as sombras que a gente usou. Caso fosse com esse aqui, você ia colocando sombra e elas iam entrando uma na outra e acabar virando uma sombra só. E não é isso que a gente quer. A gente quer ver todas as sombras que a gente colocou. Esse é o intuito, tá bom? Então, ó, eu vou usar... Bem-vinda, Bruna, obrigada. Ó, vou usar ele. E aí, com ele, eu só vou... A mão bem de levinho também, dando uma varridinha aqui no cantinho pra dar aquele esfumado. Ficar aquela sombra sumindo, sabe? E aqui no finalzinho também. Traz pra dentro, ó. Faz aquele truque de trazer pra dentro pra não levar muito pra fora, sabe? Mesma coisa, ó, vou limpar ele. Vou fazer lá em cima, rente a sobrancelha. E tá aí, gente, já temos um esfumado. Tão rápido, agora vocês vão me falar que é difícil. Não é não, cara, é
fácil. Façam aí que eu quero ver. Me marquem lá no meu Instagram. Marque também o Instagram aqui do projeto que a gente quer ver, tá bom? Deixem as dúvidas de vocês. Agora eu vou aplicar a sombra branca, que é essa que a gente usou aqui no início, ó. Tá vendo? Ela que eu vou usar agora pra vocês. Uma sombrinha branca. E aí, mais uma vez, aquele truque, né, de deixar, como a gente aplicou o corretivo, pra não aplicar a sombra direto, porque senão vai marcar, tá? Eu não sei se vocês conseguem ver que tá marcado aqui no início, ó, as linhas de expressões. E aí, se eu aplicar a sombra branca ali em cima, vai ficar desse jeito, marcado desse jeito. Então, é muito importante vocês virem com a esponjinha ou com o dedo, tá? Dando batidinhas. E só esse fato aqui de vocês estarem batendo com a esponjinha, já vai esfumando esse finalzinho aqui, ó. Tá? Então, deem aquela esfumada. Não é pra carregar a esponja com corretivo, não, tá? É só pra dar aquela batidinha. Ó. Pronto. Agora sim eu vou aplicar a sombra branca. Pra aplicar a sombra branca, eu vou usar esse pincel aqui, língua de gato. É um pincel língua de gato de cerdas naturais. Mas não tem problema, pode ser de sintéticas também. Que o de sintéticas é esse aqui, ó. É o que a gente aplicou primeiro. Esse aqui, ó. As cerdas do pincel que são cerdas naturais, elas são mais espalhadas. Ó, e aí eu vou aplicando. Dá pra colocar o glitter sim, a gente vai colocar. Obrigada, Carol. Ó, então a gente vai aplicando a sombra nessa parte mais clarinha, onde a gente não aplicou sombra nenhuma. E com o restinho que fica no pincel, a gente vai levando aqui pra cima, ó. Tá vendo? E aí, estão gostando, gente? Ó, vocês podem vir também com o pincel lá, de esfumar, e vir aqui no cantinho, varrendo pra dentro, pra dar o degradê entre o branco e o verde, tá? Mas só o fato de vocês estarem dando batidinhos com o pincel língua de gato já vai dando uma esfumada nesse finalzinho. Ó, apliquei a sombra branca, agora eu vou iluminar aqui rente a minha sobrancelha. E eu vou usar uma cor assim mais champanhe. Nossa senhora, passei o dedo na sombra. Pera aí. Ó. Vai ter glitter, com certeza, gente. Na pálpebra. Dá sim, gente. Dá pra colocar o glitter. A gente vai colocar. Quem não gosta de um glitter, né? Ó, carnaval tá aí. Apesar de que não vamos ter feriados de carnaval, mas você pode se maquiar e fazer seu bloquinho em casa, tirar suas fotos. Por que não? Postar nas redes sociais, toda maquiada, cheia de glitter. Então, ó, vou usar essa sombra aqui, que ela é um champanhe, tá vendo? E vou iluminar rente a minha sobrancelha, com o mesmo pincel que eu apliquei a sombra branca, ó. Pronto, agora vem a parte que vocês estão ansiosas aí, ansiosos pra colocar o glitter. E é o seguinte, gente, pra colocar o glitter, eu vou usar uma pastinha, tá? O fixador. Gente, quase não sai de novo. Ó, a gente vai usar um fixador, tá? Esse daqui, ele é uma pastinha. Tá vendo? E é bem pouquinho, gente. Eu pego com o dedo mesmo, tiro um pouco do excesso e vou aplicar em cima do branco. Ó. Bem de leve, tá? E agora sim a gente vai colocar o glitter. Eu vou usar esses dois glitters aqui. Eles não tem marca, gente, ó.
Esse daqui, ele parece ser um branquinho, mas ele tem um fundo esverdeado. E esse aqui, ele é verde, tá vendo? Com um fundinho dourado. Pra comprar pão, exatamente. Se caso um ficar mais escuro que o outro, você pode vir e continuar esfumando, gente. Pega, limpa o pincel e continua esfumando. Ou você escurece o outro olho, tá? Então, esse fixador aqui, ele é da Catherine Rio, tá? Eu comprei ele na internet. E é ele que a gente usou. E vamos usar agora. Os glitters, como eu falei pra vocês, eles não tem marca, ó. Também comprei na internet. Deixa eu abrir com cuidado aqui. Os cílios se coloca depois, tá? A gente vai colocar também. Vou ensinar vocês a aplicarem os cílios. Ó. Vamos lá, vamos colocar o glitter. E aí eu vou usar um pincel também de cerdas naturais, só que menorzinho, igualzinho aquele que a gente aplicou a sombra branca, só que esse aqui é menor. Vou pegar o glitter, tá? E vou aplicar aqui nessa parte branca. Olha que lindo, gente, isso aqui já dá um charme na maquiagem surreal. E aí é só dando batidinhas, aplica no comecinho e com o restinho que fica de glitter você vai trazendo aqui até o meiozinho, tá? Gente, os cílios é melhor você colocar depois, até porque a gente precisa fazer a base aqui do delineado, né? Pra poder colar os cílios e não ficar evidente que você tá de cílios postiços. Vou fazer uma base com esfumadinho, sabe? Rente aos cílios naturais, tá bom? E se você colocar antes, você não consegue fazer o esfumado, atrapalha muito. Então, é sempre depois, tá bom? Então, ó, vou continuar aqui aplicando meu glitter, que eu gosto. E quem não gosta de um glitter, gente? Vou aproveitar esse mesmo glitter e vou aplicar ele lá rente à minha sobrancelha. Olha que lindo que vai ficar, gente. Olha como vai dar um charme. Olha isso. Ai, tô maravilhada. E agora, um glitter que vai ficar mais bonito ainda. Super natural, gente. Eu acordei assim. Ó, vou pegar esse glitter, o verde. Ele tem um fundinho dourado, que deixa ele mais bonito. E eu vou aplicar ele bem no meio, entre a sombra branca e a sombra verde, tá? Ó. Olha que coisa linda. Ai, não tenho estrutura pra isso aqui não, gente. E aí, fala pra mim se não deu uma diferença na maquiagem. Só o fato de ter colocado o glitter, o pigmento, não dá uma diferença total na maquiagem? Olha isso, gente. Coisa linda. Bom, agora o que a gente vai fazer? Lembra que a gente colocou o pó lá embaixo? Pra caso cair glitter, cair sombra, não ficar cheio de glitter e cheio de sombra, a gente vai varrer esse pó que a gente colocou. Olha aqui, ó, como caiu o glitter. Se eu não tivesse colocado pó, provavelmente teria grudado na pele, já teria estragado a minha pele. Você também pode optar por fazer a pele depois, tá? Mas caso você tenha feito já a preparação da pele, use essa dica que ela é infalível. Então eu vou vir com um pincel leque, que é esses pincéis aqui que vem no kit, a gente nunca sabe pra que é. Então, aqui é a utilidade dele, gente. Nós vamos varrer, ó. Olha aí, gente, já saiu praticamente todo o glitter que caiu. A gente vai varrer esse pó
e tirar esse glitter que cai. E aí, não é fácil? Olha o segredo aí, ó, da pele perfeita, de não sujar a pele. Me fale aqui, gente, vocês querem que o projeto traga uma preparação de pele pra vocês? Daquelas bem reboco? Me fala aqui, comenta aqui embaixo. Vamos lá, vamos comentar, vamos subir essa tag aí. Queremos uma pele bem reboco. Ó, agora nós vamos fazer rente aos cílios inferiores, tá? Olha a diferença de um olho pro outro. Então, fazer essa parte de baixo aqui é muito importante, gente. Ela dá uma diferença enorme na maquiagem, tá? E o que que eu vou fazer? Gente, é a coisa mais simples do mundo. Vou pegar um pincelzinho aqui, deixa eu achar ele. Achei. Que ele também é um pincel de esfumar. Ele é um pincel bem pequenininho, redondo, ó. Tá vendo? A cerda dele é bem mais natural, mas ele é de cerdas sintéticas, só que ele é soltinho, tá vendo? E aí a gente vai usar, eu vou voltar com aquela segunda sombra que a gente usou. Então, pra quem chegou depois e perdeu, Para quem chegou depois e perdeu o início, o que eu usei para fixar as sombras foi corretivo cremoso, tá? Pode ser o líquido também, não tem problema. Foi esse aqui da Ruby Rose, eu usei esse, ó. Sempre dando batidinhas com a esponja, lembre sempre disso, pra a sombra não acumular quando vocês forem aplicar, tá bom? Quero saber desse milagre tal do reboco. Então, vamos lá, gente. Comentem bastante. Quando eu salvar essa live aqui, vocês comentem lá, aqui no perfil do projeto, pedindo a preparação de pele reboco, tá bom? Que eu trago pra vocês. Se o Marcelo permitir, se o projeto permitir, eu trago. Ó, então vou voltar com a segunda sombra que a gente usou, que foi essa daqui. Que ela é uma sombra mais clara, né? E eu vou aplicar aqui embaixo. Movimentos de vai e vem, tá? Ó. Não esfrega muito, porque a gente tá fazendo o processo da aplicação primeiro. Então, ó, vou lá aplicando. Eu já vou unindo junto com o finalzinho aqui, ó, da sombra ali que a gente aplicou. E eu não vou levar essa sombra muito pra frente, porque aqui eu vou aplicar um pouquinho da sombra branca, tá? Depois de aplicar, eu vou limpar o pincel. Sempre limpem o pincel, gente. É muito importante vocês estarem o tempo todo limpando o pincel. Porque vai ajudar a fazer os degradê, ajudar vocês a esfumarem, tá bom? Então, agora aqui, ó, no finalzinho, com o pincel limpo, no finalzinho aqui, ó, eu vou vir esfumando. Se você vir muito em cima da sombra, você vai acabar tirando a cor que você colocou. Então, por isso que é importante que vocês venham no finalzinho, tá? Se vocês quiserem também, pode pegar o pincel que a gente estava usando, né? Que é o pincel lápis, o menorzinho de esfumar, pra ajudar a ser mais rápido, ó. E vem na bordinha e esfuma também. Ele esfuma bem mais rápido, tá vendo? E aí você leva lá pra essa sombra de baixo se unir com a de cima. Amanhã teremos live de maquiagem artística. O tema vai ser flores, eu quero todo mundo participando também, tá bom? Ó, agora eu vou pegar a sombra branca novamente. Vocês são demais, gente. Muito obrigada a todo mundo que tá participando, que tá assistindo, né? Eu espero que vocês estejam entendendo tudo certinho e produzam
a maquiagem aí, tá? Ou as técnicas com outras cores, tá bom? Ó, vou vir com a sombra branca e aí eu vou aplicar aqui no cantinho, ó, no cantinho interno e aqui embaixo. Ó. E aí eu vou vir com aquele glitter mais clarinho também e vou aplicar embaixo também, porque quanto mais glitter, melhor. Obrigada, Bruna. Vocês que são maravilhosas demais. Ó, apliquei ali embaixo. Tirando aqui, gente, uma remela que às vezes fica presa, né? Ela ainda tá aqui, ó. Então, vamos usar ela como dica. Apareceu uma remela aí, atrapalhando sua maquiagem, vem com um cotonetezinho, ó. Tira ela, acabou, saiu. Sai daqui, que aqui eu só quero meu glitter, por favor. Ah, eu quero ver ela fazendo, hein? Quero fotos. Me marca o projeto. Bom, agora nós vamos fazer o que? O tão temido delineado de gatinho. Se vocês tiverem dúvida, gente, essa é a hora. Ó, delineado de gatinho, nós já tivemos essa aula. Tem aqui no Instagram do projeto e também lá no YouTube, no canal do projeto também, da ONG, né? Onde eu mesma, quem deu essa aula foi eu, de delineado de gatinho e delineado gráfico, tá? É muito fácil, quem segue as técnicas consegue fazer e vai treinando, óbvio, porque tudo é um treino, gente. Não adianta fazer uma vez e simplesmente desistir. Tem que fazer e continuar fazendo, tá bom? Então, eu vou fazer o delineado aqui rapidinho, porque falta 10 minutos aí, ó. Cadê? Vou usar o delineador em gel. Ó, e pra fazer o delineado, gente, eu vou fazer o delineado assim um pouco mais rápido. Quem tiver interesse, procura aqui a aula, porque tem salvo aqui e tem lá no canal também, tá? Todas as técnicas eu ensinei lá. Então, ó, vou puxar aqui o gatinho do cantinho. Tem limite, gente? Eu achei que não tinha mais limite, que o Instagram tinha tirado isso. Lembrando que a aula de delineado de gatinho tem aqui, tá bom? E no canal também. Obrigada, Bárbara. E aí, gente, eu vou acertando as pontas.
deixando o mais parecido possível com o outro lado. E pronto, gente. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar o lápis de olho. Eu mostrei o delineador pra vocês que eu usei. Foi um delineador em gel. Espera aí um pouquinho que ainda tem a colocação dos cílios postiços que vocês perguntaram aí. Cadê o lápis de olho? Aqui, achei. Vou usar um lápis de olho preto na minha linha d'água. Mas vai ficar salva a live, tá? Se quiserem assistir depois, a aula vai ficar salva. Ó, eu vou usar esses cílios aqui. Então, vamos lá, gente. Tá bom? Esses cílios, ele é da marca da Anitta, tá? É porque ele já tava cortado aqui e eu joguei a caixinha fora. Então, ó, tirei os cílios, ele sempre fica com as colinhas aqui, que é a cola que gruda ali no plástico. Então, a gente tem que tirar essa colinha, ó. Com muito cuidado pra vocês não arrancarem os pelinhos dos cílios. Tirou toda a colinha. Você vai medir os cílios no seu olho. Caso você ache que não precise cortar, então tá ok. Mas sempre os cílios fica com uma haste aqui no finalzinho menor. Então é essa haste que eu vou cortar, no caso, pro meu olho. Porque ele já tá perfeito no tamanho do meu olho. Mas caso vocês precisem cortar os cílios, nunca na vida de vocês cortem a parte do início. Sempre o final. É o final que vocês vão cortar. Por exemplo, se aqui ele fosse ficar muito grande no meu olho, eu ia cortar esse finalzinho aqui, ó. Tá? Então, é isso. Aí eu vou usar uma cola de cílios. Ó. Essa colinha aqui, ela tem a ponta fininha. Então, ela já me ajuda. E caso ele comece a soltar, eu consigo usar ela lá no inicinho, no finalzinho, pra poder colar. Então, o fato dessa cola ser dessa forma, ela já me ajuda muito. Ó, eu vou passar a cola na haste dos cílios. Gente, não se desespera, tá? E o segredo tá em esperar essa cola secar. Espera essa cola secar porque o segredo tá nisso. Se você colocar a cola do jeito que ela tá, vai ficar aqueles cílios sambando, sabe? E aí ele não vai grudar. Então, é muito importante que vocês esperem ela secar. Ó como é que ficou, gente, a maquiagem. Fala aí pra mim se vocês gostaram. Querem que eu volte aqui pra trazer mais maquiagem pra vocês. Ó, eu vou aproveitar que o cílio está secando e vou usar um iluminador aqui que eu usei desse lado e não desse, porque como eu ia usar o pó, né, então ele ia tirar um pouco do iluminador. Aí eu acabei não usando ele, então só vou colocar desse lado, já que do outro eu já coloquei. É um iluminador solto, tá? Um pincelzinho assim, ó, parece um pincel de esfumar, mas ele é mais gordinho e maior. E vou aplicar aqui, ó. Nesse ossinho aqui que a gente tem, tá vendo? Um pouquinho acima da maçã do rosto. Olha que iluminador lindo. Muito perfeito, né, gente? Enquanto isso, o cílio está aqui secando. Agora, vocês podem estar com a dúvida de o rímel, se a gente passa antes ou depois. Vou botar aqui os cílios aqui de frente pro ventilador. O rímel fica a critério de vocês querer passar antes ou depois, tá? Eu sempre passo depois, mas isso aí é opcional, tá bom?
E eu gosto de passar depois pra unir os cílios postiços ao natural e também aqui rente aos cílios inferiores, porque dá uma diferença enorme. Olha isso, gente, olha a diferença de um olho com cílios e de um olho sem cílios. Dá muita diferença, né? Volta. Eu vou voltar, gente, eu vou voltar. Tô aqui secando a colinha no ventilador. Tem uns ventiladorzinhos que ajudam muito pra quem trabalha com maquiagem, tá? Esses ventiladorzinhos aqui, ó, são ótimos pra você levar, pra acelerar o processo de secagem dos cílios, de secagem das coisas de base, preparação de pele, sabe? Bom, se eu voltar com a preparação de pele, eu mostro pra vocês eu usando, tá bom? Adorei esse tom de esfumado. Ah, obrigada. Eu quero ver todo mundo reproduzindo, hein? Ó, olha o tempo. Vamos lá, gente. Ela não tá seca por completo, mas lembre-se sempre de secar, de deixar ela secar bastante, porque senão ela vai ficar sambando. Então, pra colar os cílios, eu vou começar, ó, vocês podem pegar a pinça aqui no meio e colocar ou vir com o dedo, vai vir a critério de vocês. Eu vou colocar aqui com uma mão e depois eu pego a pinça pra me auxiliar, tá bom? Ó, eu vou colocar sempre no meio, bem rente aos meus cílios naturais, tá? E aí depois eu acerto as pontas, ó. Acertei a pontinha do final, agora eu vou acertar a pontinha do início. E pra isso, ó, peguei a pinça e pronto, gente. Aí eu vou empurrando pra esses cílios grudar. Depois que o cílio está seco, né, tá praticamente seco, não é esperar ele secar por completo, tá? Mas fica muito mais fácil depois que ele já tá, assim, digamos, uns 90% seco. Ele não vai sambar nem nada. Você vai aplicar e ele vai grudar, que foi o caso que aconteceu aqui, ó. Já grudou. E ele nem tava seco assim por completo. Mas, Stephanie, se caso ele começar a soltar, apliquei aqui meus cílios, mas na hora de aplicar o rímel, ele começou a soltar nas pontas. Essa cola aqui, como eu falei pra vocês, ela é ótima porque ela tem a ponta fininha, ó. Então, você consegue vir aqui, levantar um pouquinho os cílios e colocar, tá? Aí você coloca e fica pressionando até ela secar, tá bom? Então, vai treinando. Eu não levo tanto jeito pra colocar os cílios. A Márcia falou aqui, ó. É só treino, tá? E é isso. Agora eu vou usar o rímel pra finalizar. A produção aí, ó, tá cobrando tempo. Eu vou aplicar o rímel pra unir os cílios postiços ao natural, tá? E rente aos cílios inferiores, tá? Ó, tudo é treino, gente. Não adianta falar que não sabe. É treino. Se você treinar, você consegue fazer. Tanto pro delineado, quanto pros cílios, quanto pro esfumado. Eu sofro bastante com esse problema dos cílios, gente. Então, aí é só você colocar no finalzinho, compra essa cola, que ela é muito boa, e coloca no finalzinho e fica segurando. Tem que ficar segurando, porque como o cílio já tá lá colado, se você colocar a cola e simplesmente soltar, é aquela questão de a cola tá molhada ainda, então ela vai soltar. Você tem que ficar pressionando até ela secar. Então, gente, ó, a maquiagem foi essa, o esfumado foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter trago essa dica pra vocês e que vocês tenham aproveitado muito, tanto do delineado, quanto dos cílios, quanto do que foi o tema, né, o esfumado. Então, se vocês quiserem que eu volte, comenta aqui embaixo que eu trago a pele rebocão aí pra vocês, tá? É só comentar aqui nesse vídeo, quando eu salvar, vocês já podem comentar, tá bom? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo pra todo mundo que participou, muito, muito, muito obrigado, tá?
Um beijão, tchau, gente. Vamos lá, vamos finalizar aqui.